Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa. Agora eu convido a todos a fecharem os olhos. Vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de estarmos aprendendo, ouvindo boas palavras. Vamos agradecer aos mentores, nossos mentores, os trabalhadores da casa, pela ajuda que eles fazem. E também vamos agradecer a nós mesmos por estarmos escrevendo mais uma linha nesse grande livro que é a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, boa noite. Que as alegrias do Natal, que está chegando, fique conosco, não só no Natal, o ano inteiro, Ai, desmarquei meu livro aqui. Então, Jesus não veio ao mundo apenas, para cumprir aquela missão tão, de nos acordar, mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida plena, vida abundante. É evidente que ele não estava falando das coisas do mundo, embora as coisas do mundo seja muito gostoso de ter, mas ele está falando para o espírito, vida abundante em fé, em confiança, em certeza absoluta da nossa espiritualidade, da vida após a morte, da continuação, enfim. Ele exemplificou e mostrou o tempo todo que a vida continua e que ele veio mostrar um caminho para que a gente seguisse mais rápido, chegássemos a esse reino dos céus que está aqui dentro mais depressa. Mas já faz 2000 anos e nós estamos aqui engatinhando, Então, no sermão profético, Jesus, foi o último sermão dele, uma semana antes dele entrar em Jerusalém para a Semana Santa, Então ele fala para os discípulos e ele traz diversas parábolas, da figueira seca, ele traz a parábola das 10 virgens, explicando para os discípulos: vocês têm que estar atentos, porque as coisas vão mudar, esse mundo vai mudar. E vocês vão ter muitas tribulações. Então, a frase ficou famosa, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, que não é o fim. Porque ele não veio para a gente passar por castigos, pagar dívidas, essas coisas. Ele veio para a gente ter vida plena. A gente esquece disso, Então, esse sermão profético está em Mateus, quem quiser ver na Bíblia, capítulo 25 em diante. E Jesus dá 7 sinais. Eu escrevi à mão porque minha impressora hoje deu pau, Bonitinho. Quando a gente precisa, o negócio não funciona. Eu não sei mexer, Mas veja, o primeiro sinal que Jesus deixou, ele disse assim para os discípulos, sobre a chegada dos falsos cristos. E haverá falsos cristos, dizendo: eu sou Cristo, Seriam, então, esses falsos cristos espíritos inteligentes, intelectualizados, pseudo-sábios, moralmente contrários às diretrizes do Cristo, com um grande poder magnético, seduzindo multidões. A gente vê isso o tempo todo. Lógico que Jesus não falou isso, isso é a interpretação, desses falsos cristos. O que seria um falso Cristo? Dizendo-se ser o próprio Cristo, porém, com os sofismas, quando você vai analisar o que eles falam, não tem nada a ver com o verdadeiro Cristo, quando a gente já conhece o Evangelho. Então, Jesus alerta, não só os discípulos naquela época, como a nós todos agora, Cuidado que vai vir muitos falsos cristos, Depois ele dá o segundo sinal, o aumento das guerras e dos cataclismas, Então, tereis muitas tribulações, haverá guerra, peste, fome, mas a gente sabe que ele não está falando exatamente das coisas da matéria, do mundo, até porque os cataclismas
vulcão, terremoto, enchente. Teve o Noé, né, não passou por um dilúvio. Então, quer dizer, essas coisas sempre acontecem. A Terra é da Terra, é do mundo. Então, as placas tectônicas estão sempre se movendo e vai produzir. Até que ela se estabilize, dizem que no mundo de regeneração, mas bem lá para frente, já no finalzinho, vai haver essa estabilização e não vai ter tantas intempéries, enfim, né? Mas dizem, não sei, né? Mas por enquanto vai ter sempre um vulcão ou outro, um tsunamizinho aqui, outro ali, e as pestes, as pragas, né? Então isso tudo existe. Jesus está falando o quê, gente? Das guerras, dos cataclismas moral, né? Das ideologias, das guerras religiosas que envolvem nações, povos, famílias, né? É disso que ele está falando, tanto que eu peguei aqui obras póstumas para exemplificar melhor esses sinais que Jesus deixou, né? Então, ele está falando, né, que a gente, por exemplo, a gente vê os cataclismas hoje no tempo real, está acontecendo agora, a gente vê, né, notícia de última hora, né, você abre a internet, você está vendo a represa estourando, a água enchendo, o povo se afogando, você vê as coisas, a guerra. Então, isso tudo produz uma angústia muito grande dentro da gente, uma insegurança muito grande. Então, a gente começa a esmorecer, que é o que diz depois um outro sinal que ele fala, né? No terceiro sinal, ele diz que vai haver também perseguição aos cristãos. Aí ele já está falando num futuro muito próximo, porque os discípulos todos foram perseguidos e mortos, menos o João Evangelista. Mas ele diz, sereis odiados, sereis mortos, mas bem-aventurado aquele, né, que sofre perseguição em meu nome, porque verão a Deus, né? Então, mas hoje também a gente vê essa perseguição aos cristãos, eles cerceados, eles não têm liberdade de expressão. Alguns estão em campos de refugiados, né? Lá na Ásia, a China persegue, enfim. Você vê que está difícil para o cristão dar seu testemunho, né? No quarto sinal que ele fala para os discípulos, ele diz da traição, que seria a apostasia, né? Quando você renega a sua fé, muitos renegarão, muitos desistirão da fé. Joana não desistiu, foi para a fogueira, mas não renego a minha fé em Deus, em Jesus, jamais. Preferiu morrer. Mas Jesus fala, nesse fim de tempo, muitos vão renegar, né? Então, o que ele fala, né? Trairão, odiarão uns aos outros, né? Vão renunciar à fé, à crença, vão renegar Deus, porque fica mais fácil, porque fica mais confortável dentro daquele grupo social você dizer, eu não creio nessas coisas não, deixa isso para lá, não é assim, né, que o pessoal faz, deixa quieto, né, não tem problema. Então, no quinto, ele fala dos falsos profetas. Veja que ele começa dizendo falsos cristos, né? Porque os que vêm dizendo que é Jesus, e tem eu já vi um aí na internet, no YouTube, que ele incorpora Jesus, fala como se fosse Jesus. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu não sei o nome, mas talvez tenha mais de um, não sei também, Cauê, mas eu entendo, mas entende? Mas quando você ouve e analisa o que está falando, gente, pega o livro dos médiuns e veja lá uma parte onde ele diz, né, mensagens apócrifas. Gente, é tão parecido com o original que dá para confundir. Mas você pega assim, sabe, algumas sentençazinhas, alguma frase que desmonta tudo, que leva para um outro lado, sabe? Então é preciso discernir muito. E aí Paulo de Tarso já dizia, cuidado porque a letra é morta. Busque a essência da mensagem. Porque as letras, né?
Então, o outro ponto que Jesus fala desses falsos profetas, né, que é o quinto, então ele fala, esses falsos profetas, ao contrário do Cristo, eles não se dizem que são Cristo, mas eles anunciam o fim do mundo, as catástrofes, então me siga que eu vou livrar vocês desse mal, que eu vou levar vocês lá para onde, enfim. E Jesus já falava, né? Eles anunciam catástrofes, disseminam medo, fazem promessas, pregam ideologia das trevas, a submissão. Então, cuidado, que vai haver muitos profetas, né? E o sexto, ele fala o esfriamento do amor, mesmo entre os que já optaram pelo bem, que acreditam na vida eterna, sentem-se desiludidos, desmotivados, enfraquecidos diante dessas tribulações. Jesus fala também desse enfraquecimento do amor na passagem da mulher adúltera, porque eles perguntam para Jesus por que Moisés autorizou que matasse apedrejando a mulher adúltera. E Jesus responde, pela dureza dos vossos corações. E no sermão profético ele torna a falar, né? O esmorecimento do amor, porque a pessoa já não acredita mais. O mundo está hoje de um jeito que a pessoa não está mais acreditando no bem. Corrupção para todo lado, são guerras, né? Cada um buscando seus interesses, a mídia, as artes. Você não tem mais nenhuma arte que você vai ver um bom teatro. Vocês conseguem achar uma peça boa que a gente possa dizer, puxa, que bacana, que elevou, que trouxe uma mensagem, que, né? As músicas que estão sendo feitas, está tudo, né? É desamor, é o imediatismo, é o foco, são nas paixões. Então, quer dizer, você está cada vez mais mergulhado nisso tudo. Então ele diz, aí há um esfriamento do amor, né? E o que acontece quando o amor esfria? A pessoa começa a desejar a justiça da terra, esquecendo da justiça de Deus. E a justiça de Deus está sempre de mãos dadas, ela está no meio, né? É lei de amor, justiça e misericórdia, né? Então ela está ali apoiada no amor e na misericórdia. E Emmanuel diz, quando a justiça vai se impor e a pessoa está caminhando no bem, a misericórdia vem e suspende a justiça. Ele está caminhando, deixa. Não é hora de cobrar nada, né? Não é hora de impor nada, de deixa, porque o amor também cobre a multidão de pecados, né? A gente esquece desse detalhe. E o sétimo sinal que Jesus deixou é o mais importante, que ele disse, né? Será o fim, quando o Evangelho for conhecido e vivenciado em todo o planeta, em todas as nações. Será o fim de uma era de barbárie, o fim dos falsos cristos, o fim dos falsos profetas e o começo de uma nova era de regeneração e de amor. Então, isso aí é uma profecia que Jesus deixou, né? Um alerta para todos nós. E Obras Póstumas, gente, é um livro que Kardec deixou muita coisa escrita, ele morreu de repente, né? Ele teve um aneurisma. Então o pessoal depois pegou todos os guardados dele e saiu esse livro, Obras Póstumas. Vocês encontram coisas assim maravilhosas aqui dentro. E uma delas, né, já no finzinho do livro, tá? Bem no finzinho mesmo, está vendo? Falta pouco para acabar. Tem um capítulo que diz Regeneração da Humanidade. Isso foi uma psicografia, não, psicofonia, na verdade nem psicofonia, porque foi através do sonambulismo. Duas médiuns sonambúlicas. Sonambulismo é quando o espírito se desloca-se do corpo, digamos assim, e um outro espírito assume e fala. Então ele fala livremente, muito mais assim aberto, fácil de compreender, entende? Atua, você nem percebe às vezes que é um espírito, né? Então foi através dessa. Aí ele escreve aqui, olha, resumo das comunicações, e é um resumo, tem 4 páginas duplas, são 8, né? 4 folhas, 8 páginas.
resumo das comunicações dadas pela senhora M e T. Kardec nunca menciona o nome dos médiuns, né? E no dia 25 de abril de 1866, gente, vai fazer 150 anos o ano que vem, né? Em abril agora, 150 anos que receberam essa mensagem. E diz assim, o Espírito começa dizendo assim: precipitam-se com rapidez os acontecimentos que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos. Não. Agora nós dizemos, os tempos são chegados. Os tempos são chegados há 160 anos atrás. Mais para frente ele vai dizer, mas já faz 100 anos que a gente está preparando, ou seja, são 260 anos praticamente, que estão preparando a humanidade para essa fase de transição. Então ele diz, não suponhais que as nossas palavras se referem a um dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um movimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam um sinal do tempo. Então não adianta a gente achar que tem uma estrela voando de um jeito diferente ou que o vulcão vai estourar, não sei o quê. Não tem nada a ver. Mas para frente ele diz assim, não tomeis, pois, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que precisam ser compreendidas segundo o espírito e não segundo a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. E por se terem apegado à letra, os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Então você pega o livro da Gênese e ali a ciência, já da época de Kardec, vai explicando os milagres de Jesus, por exemplo, entende? Então as pragas do Egito, enfim, hoje a ciência já explica. Então você vê que é um sentido figurado que ele está falando, né? Mais adiante ele fala, tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca de sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens. É aí, no coração dos homens, que os encontrareis. Os sinais estão aqui, na humanidade mesmo, em cada um de nós. Então, né, não dá para ler toda a mensagem, a gente ia ficar 2 horas lendo. Então ele fala, né, a humanidade chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material, mas é o fim do mundo moral. E o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, é esse mundo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Todo ele acabará com a geração que se vai e a geração nova que erguerá esse novo edifício. A terra não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá ao mesmo tempo, sem que haja mudança brusca na ordem natural das coisas. Então você vê, são 200 anos praticamente essa mensagem, né? Porque ele vai dizer, já faz 100 anos atrás a gente já dizia, os tempos estão chegando, agora estão chegados mesmo. Isso 160 anos atrás. E hoje a gente ainda está patinando, mas a gente já vê hoje essa nova geração, que alguns já não são tão novos assim. Cadê o menino? Quantos anos você tem, Otávio? Quantos anos você tem? Quantos anos? 17?
Então, o João, a Sofia, a Aline, está tudo na mesma idade, né? Mas a gente vê os menorzinhos, são novas gerações que estão chegando já com essa índole, com essa vontade interna de buscar. E ele vai dizer, né, mais para frente, que, na verdade, não vai sair, arrebatar todas as pessoas mais e vai ficar. É gradual. Até porque, vamos supor, uma pessoa de bem, ela às vezes é uma pessoa de bem sem acreditar em Deus. Não é porque é ateu que não... Entende? Às vezes tem uma conduta mais reta e digna do que um que vive rezando ajoelhado aí, fazendo promessas a Deus. Entende? Então não é por aí que se julga, é pelo que está aqui. Por isso que ele fala no começo, vocês vão ver, é aqui no coração. É a índole da pessoa, é a conduta, é a moral, é a maneira como ela vive, né? Então muitos cientistas, muitas pessoas, não é, que se dedicam às artes, alguma coisa, e que falam, não, Deus, eu estou focado nisso, mas tem uma conduta boa. Eles desencarnam, e aí eles são auxiliados, vão a escolas, vão entender, até estava mostrando para o Radamés um livro, o Liceu, né, de Emmanuel, né, Liceu da Mediunidade, entende? Vai, e de repente eles se conscientizam, nossa, porque torna-se uma realidade, realmente eu morri fisicamente, mas eu estou aqui, e o mundo espiritual existe, é muito maior do que o material, é muito mais amplo, profundo. Enfim, eu quero retornar à Terra, usar toda a minha inteligência e todos os meus talentos a favor dessa diretriz cristã. Eu quero. Eles voltam, continuam trabalhando, mas aí você encontra hoje quantos... Nossa, a AME tem médicos maravilhosos espíritas, né? Aí você vê outros cientistas espiritualistas, porque não precisa ser espírita, gente. Até porque o espiritismo não será a religião do futuro. Isso está aqui em Obras Póstumas, né? Os espíritos disseram a Kardec, o espiritismo vai estar em todas as religiões, mas as religiões do futuro, como disse Jesus para a samaritana, você vai aprender a amar a Deus em espírito e verdade. Vai precisar de templos, né? Então, o que pode acontecer? Eu imagino assim, né? Um mundo de regeneração. Tem um livro do Nélio Lúcio, Jesus no Lar, psicografado pelo Chico. Esse livrinho, não sei se algum de vocês já leram, né? Mostra Evangelho no lar na casa dos discípulos. Jesus ia e eles se reuniam e Jesus explicava, eles faziam perguntas. Então, cada capítulo tem um determinado assunto que foi tratado. Então, eu acredito que no futuro a gente vai se reunir assim, em pequenos grupos, né, para trocar ideias, porque não tem nada, gente, que una mais alguém do que a oração. Eu falo isso por experiência, né, Edna? Quantos anos a gente está junto, né? Desde 87, quando a gente começou, o grupinho, alguns de nós estamos juntos há quantos anos? A Tereza aí, mesmo a Elza lá na cabaninha, né? Radamés, a mãe dele, né? Há quantos anos? E você se une no José Roberto desde 98, quanto tempo indo lá todo domingo? Quando você se une para fazer uma oração, gente, não tem nada que una mais as pessoas, os espíritos, do que essa oração. Mas sem rituais, entende? Simplesmente pelo prazer, às vezes. E o trabalho é uma oração. Então, quantos trabalhos, hein, Edna, para construir a creche, não é? Os eventos, jantares, né? Para manter a creche funcionando durante 8 anos, 50 crianças, depois para construir o prédio, né? Quanto trabalho juntos no Pirapitingui. Enfim, a gente está junto, está unido, gente, isso é um testemunho mesmo, une as pessoas, cria um vínculo que não tem nada que destrua, mesmo que a gente fique longe, entende? Que não se veja a miúde, a gente sente que se encontra no astral.
Tenho amigas assim, a Maria Olímpia, a Dalgisa, que já não pertencem, né, não frequentam mais aqui, mas a gente está unida, né, sempre se falando, se vendo, tomando um cafezinho juntas, né, porque elas seguiram outro caminho, que não tem nada a ver, tudo leva a Deus, né? E uma é budista, a outra é eubiose, né? Mas a gente, quando se junta, cada uma fala um pouco e todo mundo ali, entende? Se enriquecendo com a experiência do outro, né? Então, é disso que ele está falando. Então, essa nova geração que vem vai mudando as coisas aos pouquinhos, porque Deus não violenta. Se Ele deu livre-arbítrio, Ele nos deu todo o tempo do mundo para que a gente possa assimilar, escolher, decidir e caminhar, né? E chegar lá. Então, não tem problema se a gente demorar, né? Então, olha as intenções. Aí você vê a criança desde pequena já tem a tendência para o bem, né? Já está burilando ali o egoísmo, já sabe partilhar, já sabe doar, já sabe obedecer, né? E assim vai, quer dizer, já não é belicosa, já não é intransigente, já não é birrenta, né? É essa geração que vai devagarzinho assumindo. Os filhos deles, os netos deles já vão, e assim a gente vai caminhando, né? A época atual é da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, a gente, né, se colocando num ponto intermediário, assistis à partida de uma e à chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, principalmente, né, sobre as disposições intuitivas, inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, que a gente estava falando. Então, tendo de fundar a era do progresso moral, essa nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão em geral precoce, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos superiores, não são espíritos superiores, mas são espíritos que, aquilo que a gente tinha falado, né, que já tendo progredido intelectualmente, eles querem agora progredir espiritualmente, estão dispostos a isso, né? E ao contrário, se distingue os espíritos atrasados, primeiramente pela revolta contra Deus, pela negação da providência, pela negação de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais, de orgulho, de ódio, de ciúme, cupidez, e a predominância do apego a tudo que é material. E é desses vícios que a Terra precisa ser expurgada. Então, não são os cataclismas, mas são essas revoluções internas dentro da gente, né? Porque quem de nós ainda não tem um pouquinho de orgulho, de egoísmo, de vaidade e tudo mais? Mas o esforço, reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz no sentido de dominar as suas próprias paixões, né? Dominar os seus defeitos. Então, mais adiante ele vai dizer, não haverá, pois, uma exclusão definitiva, senão dos espíritos que estão substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram eles surdos para os apelos do bem e da razão. Então, esses não voltarão. Porém, ele pede, orai por esses espíritos endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação.
Então, por toda parte, fermentam as ideias, percebe-se o mal, experimentam-se remédios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem nas utopias dos falsos profetas, dos falsos cristos, das ideias que vão nos distanciando. Quantas pessoas eu conheço, amigas, queridas, que ainda, mas olha, veja o que ele falou, veja isso, veja aquilo, né? E aqui é tão simples, mas as pessoas às vezes querem as coisas bem enfeitadas, né? Digamos assim. E o simples, né? Mas é tão simples assim. Pois é, Jesus é de uma simplicidade direto. Ame ao próximo como a ti mesmo e tudo vai te ser acrescentado, né? Busque o reino dos céus, olhe as aves do céu. São coisas assim que você pode fazer a qualquer momento e pensar, refletir, te chama a reflexão, né? Mas as coisas mirabolantes atraem mais, né? Então aquele satélite que passou por aí, agora ele parece uma estrela de Natal, não é isso que estão falando, e vai não sei o quê, e tá. Entende? Mas essa luz é aqui dentro, gente. A luz do Cristo acende a nossa própria luz. Vós sois luz, vós sois a luz do mundo. Ele falou que nós somos a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, não é isso? Vocês são deuses. Vocês podem, creiam, confiem, não é? Não precisamos de mais nada além disso, né? Então, aí ele diz, o mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação, que já dura há 1 século, por isso que eu falei, são 2 séculos dessa mensagem aqui, né? E nesse trabalho, ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para um determinado fim, o da unidade e da uniformidade que predispõe à confraternização. Nossa, ainda tem mais 4 páginas, não dá. Então, a fé inata, gente, será um dos caracteres distintivos da nova geração. Quando você encontrar uma criança, um jovem, que diz que tem fé em Jesus, mesmo que a família às vezes não esteja nem colaborando para isso, mas você vê às vezes criança falar, né? Querendo rezar, e papai e mamãe não reza, mas eu quero aprender. Teve uma criança que foi lá no bairro Brasil, estava sentadinha lá, aí eu tinha feito a palestra, fizemos a prece, ela levantou, você me ensina essa oração? Né? E eu tinha falado a oração de São Francisco. Achei tão linda, minha mãe não reza nenhuma, a mãe não sabia onde enfiar a cara, né? E eu falei, com certeza, vem aqui que eu vou copiar para você. Entende? Uma criança de 8 anos, você me ensina essa oração. Então, gente, já está ali dentro o desejo, sabe? Então, a nossa responsabilidade perante as crianças, dentro de nossa casa, de você passar esses conceitos, de você ajudá-la a achar esse caminho para qual ela veio, porque as crianças que estão renascendo agora, gente, todos os espíritos que estão renascendo estão com esse propósito, de querer ir para o mundo de regeneração. Mas tem dificuldade, alguns nunca ouviram falar de Deus, né, em vidas passadas. Como que vai fazer se a gente não ajudar? Então, ele diz, trabalhai sem descanso, agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda dessa nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso que vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Felizes dos que sucumbirem nesta luta contra a força. A vergonha, ao contrário, vai esperar no mundo dos espíritos os que sucumbirem pela fraqueza ou pela pusilanidade. E encerrando essa mensagem, eu achei assim fantástico esse finzinho. Pare e pensem, gente. Olha só o que ele diz. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal
faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Deu para entender? O contato que a gente tem com a maldade, com a corrupção, com as falcatruas, vai fazer com que melhor a gente aprecie o bem. Eu não vou fazer isso, eu não aprecio isso. Isso, entende? Isso vai fortalecendo a gente por dentro. Mas não parou aí, não. Aí ele diz assim: sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. Ficar numa rede, a vida correndo reto, sem nenhum obstáculo, a gente ia ficar, é água parada, é o mar morto. Não tem mais nada circulando ali. E, no entanto, quanta gente deseja esse tipo de paz, né? De estar todo mundo quieto. Então ele diz, então essas lutas estimulam as faculdades. O espírito se entregaria a uma despreocupação, se não as houvesse, tão funesta ao seu adiantamento. E as lutas contra os elementos, ou seja, uma luta contra uma praga, e o Covid, por exemplo, né? A luta contra uma enchente, enfim, os elementos da natureza, né? As forças físicas e as lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a nossa inteligência. E, de fato, né, teve o tsunami, o primeiro lá atrás, logo inventaram aquele aparelhinho que fica medindo lá o tremor embaixo d'água, né, para dar o alarme, para já não ter mais tanta morte. Quer dizer, as dificuldades avançam, leiam Lei de Destruição, terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá Kardec explica direitinho o que é destruição, que não é destruição, mas é renovação. Então, cada destruição, cada guerra, aquele país ali dá um avanço. Quantas coisas a gente usa que foi espólio de guerra, que foi inventado na guerra, entende? Então, tudo concorre para o bem. Então, as lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. E as lutas, gente, contra o mal desenvolvem as forças morais. Então, ele encerra assim, achei fantástico esse encerramento dele, né? Para a gente ter em mente. As lutas são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se aprecie as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência, e as lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Então, aí a gente entende Jesus, né? Eu vim para que vocês tenham vida. Que realmente o Natal, né? E eu ouvi do Haroldo, 2 semanas atrás, ele dizer, ele tirou do livro, eu tenho esse livro também, Antologia Mediúnica do Natal, do Chico Xavier, Diversos Espíritos, uma mensagem de Emmanuel, onde, entre outras coisas, Emmanuel fala que o Natal, a gente sabe que Jesus não nasceu nessa época, né? O Natal foi colocado, não por acaso, 1 semana antes do Ano Novo, porque não haverá um novo ano se a gente antes, 1 semana antes, não tivesse encontro com Cristo, se o Cristo não nascer dentro de nós, se a gente não se renovar internamente, não houver dentro de nós esse desejo de que realmente a gente possa ser esse tipo de manjedoura, acolhendo e deixar que Jesus se desenvolva e cresça aqui dentro de nós, né? E ele vai crescer como? É o entendimento do que ele disse, dos exemplos que ele deu, que vai crescer dentro de nós, né? Então, não foi à toa que escolheram essa data, 1 semaninha antes do Ano Novo, porque a gente pode ter até um Ano Novo, mas dificilmente um novo ano, né? Teremos um novo ano, mas não um ano novo, um ano diferente, um ano onde a gente vai se comprometer um pouco mais, né? Para ser
melhor no fim do ano, né? Para a gente conseguir. Né? Já estourou o tempo, acabou. Você vai fazer a prece? Então, gente, um bom Natal para vocês, né? Que tenha conseguido entender um pouquinho. É meio longo, né? Foi cansativo, muita leitura, mas que Jesus realmente ilumine, floresça no coração de cada um de nós. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por mais um dia que a gente está aqui na casa, ouvindo boas palavras, aprendendo coisas novas. Vamos agradecer a Jesus pela inspiração, pela intuição de estarmos aqui, de podermos compreender o que foi dito. E vamos agradecer aos trabalhadores e, por fim, a nós mesmos pelo nosso esforço de cada dia para a gente aprender, amar e viver. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e um Feliz Natal a todos.